Olá, o meu nome é Mariaine Cipora e hoje eu quero compartilhar com vocês uma reflexão sobre a importância do oráculo para o nosso amadurecimento, tanto espiritual quanto sensível também. Segundo a tradição da Cabala, a gente está entrando em um mês que nos traz, enquanto sabedoria, de arquétipo do feminino que está presente, que está vibrando a sua força dentro desse mês, a face do sagrado feminino que se chama Shekhinah Utu. Shekhinah Utu é uma força feminina, é uma potência que está tanto na alma de homens e de mulheres, que é responsável por nos lembrar, né? Porque os mitos são sempre uma recordação daquilo que a gente é em potencial. E Shekhinah Utu nos lembra da nossa potência de trançar os fios da nossa própria história. E nos lembra também de um ensinamento que hoje é muito difundido em diversas práticas terapêuticas, que é o entendimento de que toda a realidade, mesmo que a gente não identifique de uma maneira imediata em algumas situações da nossa vida, mas toda a realidade ela está integrada, porque nós somos sistêmicos. E o que isso quer dizer? Que existe uma estrutura que nos conecta uns aos outros e somos todos conectados por um mesmo fio, que muitas vezes a gente não vai conseguir ver e nem compreender, né? E aí é que surge na nossa vida muitas dores, muitos desentendimentos, porque mesmo que a gente não tenha clareza sobre essa conexão que acontece entre nós e as pessoas que surgem na nossa vida, e às vezes até ancestrais nossos, ou seja, pessoas que a gente não conheceu necessariamente, quando a gente não entende a conexão, essa conexão e qual é a qualidade dessa conexão, ou seja, como que isso está acontecendo, né? Como está sendo se conectar com determinada pessoa, pode ser uma amizade, pode ser um relacionamento afetivo. Quando a gente não entende, né, por que algumas pessoas se conectam a nós, por que algumas pessoas fazem parte, né, da nossa experiência, da nossa vivência, e principalmente por que algumas pessoas trazem para nossas vidas experiências que são desafiadoras, né? E quando eu falo desafiador, eu estou falando aqui em dores, né? Em geral, pessoas que nos trazem desafios, que muitas vezes são para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, são traduzidas, né, pela forma como a gente tem de encarar esse desafio, como pessoas que trazem para a nossa vida dores, né? E isso muitas vezes se arrasta em um sofrimento. Então, qual é a importância, né, dos oráculos dentro desse panorama todo de que somos interconectados, né? Os oráculos, eles não são forças apenas que nos falam sobre o que acontecerá no futuro, né? O oráculo, ele não é uma potência divinatória. Ele tem uma inteligência, né, que existe dentro do ser humano, né? E algumas pessoas, é claro, conseguem ser mais sensíveis a essa inteligência e manifestá-la com mais destreza, e outras não. E que inteligência é essa? É a inteligência dos desdobramentos. Por quê? Porque, por exemplo, a Cabala ensina pra gente que tudo que acontece na nossa vida, e eu tenho falado bastante sobre isso aqui, se inicia em uma semente. Então, existe uma semente em tudo aquilo que um dia vira um fruto. Então, vamos supor que você tenha hoje, né, um bom relacionamento, um bom emprego, ou não, né, ou ao contrário, você tenha um relacionamento que não é bacana, ou uma carreira, uma jornada profissional que não é muito legal. Tudo isso teve uma semente, ou seja, teve um início. E nesse início, o desdobramento já estava incutido. Isso é oráculo. Existe uma semente em tudo aquilo que um dia vira um fruto. Então, vamos supor que você tenha hoje, né, um bom relacionamento, um bom emprego, ou não, né, ou ao contrário, você tenha um relacionamento que não é bacana, ou uma carreira, uma jornada profissional que não é muito legal.
tudo isso teve uma semente, ou seja, teve um início. E nesse início, o desdobramento já estava incutido. Isso é oráculo. É a gente saber e ter cada vez mais consciência sobre como as coisas se desdobram, ou seja, como uma semente se torna um fruto. E quanto mais a gente mergulha nessa inteligência, quanto mais a gente se aprofunda nessa capacidade, que é uma capacidade, é uma qualidade de percepção, na verdade, mais a gente está protegendo de alguma forma o nosso futuro de uma surpresa, de uma atuação surpresa das duas grandes forças que mais nos levam a colapsar na existência, que são o caos e o vazio. E o caos e o vazio, eles são inerentes ao homem também. Então, eles estão em toda parte, né? Eles são inerentes à natureza humana. Somos nós, possíveis veiculadores ou possíveis barreiras de contenção para a transmissão, do caos e do vazio. E quando a gente não consegue ter essa noção sobre o desdobramento das coisas, a gente vai atraindo na nossa vida cada vez mais sementes que tenham a força do caos e a força do vazio. Então, o que acontece em um determinado momento é que as situações da nossa vida, elas simplesmente manifestam o caos e o vazio que foi emanado nas sementes de todas essas situações. E geralmente é nesse momento que as pessoas procuram os oráculos, Mas o que eu acredito como ideal, E eu trago isso também para junto do trabalho terapêutico, junto do trabalho com o feminino, porque eu acredito que é importante que essa inteligência ela seja desenvolvida, a longo prazo, Quanto mais a gente conseguir ter essa inteligência oracular resgatada como uma potência que faz parte da nossa sensibilidade, que é trazida pelo nosso feminino, mas que está em homens e mulheres, a gente consegue, transformar um pouco esse boom de manifestações de caos e vazio que a gente não espera, Então, de alguma forma, é você saber escolher e você saber enxergar bem aquilo que você está aproximando de você, aquilo que você está trazendo para a sua vida e aquilo que você está plantando na sua terra. E é muito importante a gente sempre lembrar que nós somos uma terra fértil, principalmente isso se volta para as mulheres. Nós mulheres somos terra, Nós trazemos essa proximidade simbólica, metafórica com a terra, então nós temos um compromisso muito grande com as energias que fluem no mundo. Isso começa no nosso corpo e não em nenhum lugar fora de nós. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha. Até mais!